Paz e graça seja com todos os meus prezados irmãos, amigos, os de perto, os de longe, que assistem o canal Despertar em 1844, e aqueles que ainda não teve o privilégio de conhecer o canal, mas que pela graça do Senhor nosso Deus, essa mensagem vai alcançar você. Nós iremos dar continuidade na mensagem da revista O Nosso Firme Fundamento, que tem por título Pedir ao Senhor Chuva. Nós estamos no tempo do derramamento da chuva temporã e da chuva serôdia. Só que a chuva temporã está caindo, mas a chuva serôdia ainda não. Porque a chuva serôdia só vai cair quando nós, adventistas do sétimo dia, recebermos completamente a chuva temporã, que é a completa vitória sobre os nossos defeitos de caráter, sobre o inimigo e sobre o mundo. O Espírito Santo ele está vindo em forma de chuva temporã para nos dar essa graça da vitória. Então, quando nós recebermos de braços abertos, de coração aberto, a chuva temporã, aí sim, Deus agora vai enviar para nós a chuva serôdia. Por que nós precisaremos da chuva serôdia? Ellen G. White ela diz que é para amadurecer a seara da terra. A chuva serôdia vem para nos dar poder e força para enfrentarmos os grandes inimigos que estão dentro dos muros de Jericó. Para derrubarmos os muros de Jericó sem tocar com a mão, somente tocando a trombeta de Deus. Então, por isso, nós iremos agora pedir as bênçãos do Senhor através da oração, para que essa mensagem venha tocar o teu e o meu coração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, ó Senhor, nos ajoelhamos perante a Sua presença para agradecer por essa grande oportunidade, Senhor, de compartilhar a Tua palavra com o Teu povo. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe essas mensagens, que venha alcançar Teu povo, a Tua igreja, no nome santo de nosso Salvador Jesus. Amém. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, o apóstolo São Paulo, ele tem uma mensagem importantíssima para nós nesse instante, nos pedindo, clamando a nós, que deveremos examinar a nossa vida, examinar não a vida alheia, não a vida dos outros. Deus não nos deu a incumbência de ficarmos bisbilhotando a vida alheia, mas nós deveremos bisbilhotar nossa própria vida, examinar nossa própria vida, para saber se nós estamos em pé ou se estamos caídos. Essa é uma recomendação para nós, que Deus nos repassa, certo? E nós iremos dar continuidade à revista Pedir ao Senhor Chuva. Pedir ao Senhor chuva, certo? A Bíblia diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu responderei, ali estarei. Se estamos na fé, teremos uma experiência de vitória sobre nossas fraquezas de caráter hereditárias e cultivadas, e estaremos crescendo na graça de Cristo, supridos diariamente com o Espírito Santo. Em Primeiros Escritos, página 71, temos a seguinte leitura: vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação. Orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha
batalha do dia do Senhor. Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse o que é vitória sobre toda a tentação, Rio Jordão. Orgulho e egoísmo, Rio Jordão. Amor ao mundo, Rio Jordão. Sobre toda má palavra e ação, Rio Jordão. Esse é a apostasia do Jordão. Esse é o estado onde estamos estacionados. E Deus nos proclama que nós devemos atravessar, levantar, sacudir a poeira e atravessarmos o Rio Jordão. Os que satisfazem todos os pontos, não quase todos, aqui diz todos, e resiste a toda prova, e vence seja qual for o preço, atenderão ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a trasladação. Então Ellen G. White, ela diz os que satisfazem todos os pontos, que seja reforma pró-saúde, que seja vida no campo, todos os sentidos, todos os mandamentos que Deus nos enviou. Não apenas você sair da cidade e ir para o campo, morar numa localidade bem afastada, e você continuar vivendo como um mundano. Não, de maneira nenhuma. Não apenas você viver a reforma pró-saúde e deixar de comer carne, o peixe, ovos, tomar leite, comer açúcar branco e etc. e continuar morando num ambiente contaminado. Ellen G. White, ela diz, aqueles que satisfazem todos os pontos, seja qual for o preço que tenha que pagar. Essa é a recomendação do Senhor nosso Deus. É o mandamento do Senhor. Possa o Senhor ajudar seu povo a purificar o templo da alma de toda contaminação e a manter uma ligação íntima com Ele, que possam ser participantes da chuva serôdia quando esta for derramada. A revista, ela, na página 8, ela faz uma pergunta. Por que a demora? À luz destas declarações inspiradas, podemos começar a compreender por que a chuva serôdia tem sido adiada. O autor faz a pergunta, por que a chuva serôdia tem sido adiada? O livro de Jeremias, capítulo 3, o versículo 3 diz assim, por que a chuva serôdia foi retirada? Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta, e não queres ter vergonha. Aqui diz que o Israel espiritual de Deus, que a igreja de Deus se tornou o que? Uma prostituta. E Ellen G. White, ela diz assim, como se tornou prostituta a cidade fiel. Satanás sabe que se a igreja se corrigisse em cada ponto, você e eu, obedecendo completamente os planos de Deus para o nosso evangelismo, obra médico-missionária, educação e publicações, se em nossos púlpitos se pregarem novamente as 3 mensagens angélicas, que não está sendo pregada, na verdade, e a mensagem da purificação do santuário e da justificação pela fé em Cristo, sim, Satanás sabe que então estará arruinado. Mas ele tem sido muito bem sucedido em adiar a chuva serôdia. Pois bem, nós sabemos muito bem que essas mensagens, elas não vão mais ser pregadas nos púlpitos de nossas igrejas. Nós sabemos muito bem disso, que as 3 mensagens angélicas não estão sendo pregadas nas igrejas adventistas e não vão mais ser pregadas. Se tem alguma igreja ainda escondida que a mensagem está sendo pregada logo vai ser cortado.
Sabemos muito bem que a mensagem da purificação do santuário celestial também não está sendo pregado dentro da Igreja Adventista Sétimo Dia, e que os membros, quase na sua totalidade, desconhecem essas mensagens. Nós sabemos muito bem, como falou o autor da lição bem aqui, que a mensagem da justificação pela fé também não está sendo pregada na maioria dos púlpitos adventistas do sétimo dia. Pois bem, Deus deu essa mensagem da purificação do santuário na sua íntegra à Igreja Adventista do sétimo dia. Deus deu a mensagem da justificação pela fé a esta igreja. Só que essas mensagens foram expulsas de nossos púlpitos. Então, se hoje queremos ouvir essas mensagens, nós devemos procurar por nós mesmos. Aonde? Nas literaturas antigas, nos livros que Deus permitiu que os dois mensageiros de 88 escrevessem. Então, esses livros devem ser espalhados para os membros da igreja. Esses livros devem ser publicados. Livro como O Caminho Consagrado para a Perfeição Cristã, o livro Cristo Nossa Justiça, o comentário de Gálatas, o comentário de Romanos, Lições de Fé, ou Concerto Eterno, e outros livros e sermões que os mensageiros de 88 deram a essa igreja, que Deus deu a essa igreja por intermédio daqueles mensageiros. Mas, infelizmente, como diz aqui o autor da revista, Satanás tem feito com que a chuva serôdia fosse adiada. Por quê? Porque a mensagem que vai trazer a chuva serôdia, a mensagem que vai trazer as bênçãos do céu, foi expulso de nossos púlpitos. E muito daqueles que se intitulam, que se dizem de verdade presente, nunca leu nada desses mensageiros. Muitas das vezes nunca nem ouviu nenhuma mensagem dos mensageiros de 1888. O autor da revista diz: a chuva serôdia poderia ter vindo logo depois de 1844. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 68. Novamente em 1888, Deus fez uma desesperada tentativa de levar a sua igreja à experiência da chuva serôdia mediante a pregação dos pastores Jones e Wagner. Testemunhos Seletos, volume 3, página 72. Mais de 100 anos depois, porém, ainda estamos aqui. Por quê? Ele pergunta. Por causa da desobediência aos planos de Deus, suas ordens. A igreja, seus líderes, pastores e leigos nunca entenderam que os requisitos para a chuva serôdia se encontram na experiência da chuva temporã, diz o autor da revista. Então nós precisamos estudar a experiência da chuva temporã, a vida daqueles primeiros discípulos, o que foi que eles fizeram, quais foram as condições que eles tiveram que cumprir. Aí sim, quando entendermos, e Ellen G. White diz que em grau mais elevado, em Testemunhos para Ministro, então somente assim a chuva serôdia cairá sobre nós. O inimigo das almas deseja estovar a obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Muitos adventistas do sétimo dia conhecem essa mensagem, esse texto do grande conflito, e estão raciocinando, pensando que este acontecimento vai acontecer somente lá fora, nas igrejas protestantes lá fora, nas igrejas que se intitulam Babilônia, que jamais esse falso reavivamento vai acontecer entre nós adventistas do sétimo dia. Pois eu digo que esse falso reavivamento
já está tendo início entre nós, adventistas do sétimo dia. Satanás vai estorvar a obra. Muitos dos que se dizem, se intitulam da verdade presente também vão ser enganados por esse falso reavivamento. Mas por que irão ser enganados? Porque não querem lutar, vencer o diabo, a carne e o mundo. Não estão ligando para os pontos que têm que vencer. E Ellen G. White, ela diz lá em Primeiros Escritos que o Satanás vai colocar escamas. Ele pode colocar escama nos nossos olhos. É isso mesmo, amigos. O Senhor não cerrou o reservatório do céu após derramar seu Espírito sobre os primeiros discípulos. Também podemos receber da plenitude de sua bênção. O céu está repleto das riquezas de sua graça. E aqueles que vêm a Deus com fé podem reclamar tudo o que Ele prometeu. Se não temos seu poder, é devido à nossa letargia espiritual, nossa indiferença, indolência. Saiamos deste formalismo e morte. Diz Ellen G. White, saiamos deste formalismo e morte espiritual. Ellen G. White fala em Mensagens Escolhidas, volume 1, 121, 122 e diante. Ela diz que deve haver um reavivamento e reforma, reforma e reavivamento. Quando nós buscamos um reavivamento e nós paramos com a reforma, isso se torna um estratagema do diabo. Pois o verdadeiro reavivamento, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, trará uma reforma genuína, uma reforma de vida, uma reforma de caráter em todos os sentidos. O verdadeiro reavivamento. E é impossível haver reavivamento longe da palavra de Deus, longe da Bíblia e do Espírito de profecia. Lembramos que o que falou a palavra? Examinai-vos a vós mesmos. É impossível haver reavivamento nos desligando da palavra, tanto da Bíblia como do Espírito de profecia. É impossível. O que o Senhor fez por seu povo naquele tempo é igualmente essencial e mais ainda que façam hoje por seu povo. Tudo que os apóstolos fizeram, cada membro da igreja hoje deve fazer. E devemos trabalhar com muito mais fervor. Estar acompanhados pelo Espírito Santo em medida tanto maior, quanto o aumento da iniquidade exige um mais decidido chamado ao arrependimento. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 33. Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. Atos dos Apóstolos, página 55. Não nos esqueçamos de que Deus terá uma igreja purificada para anunciar o alto clamor ao mundo. Deus terá uma igreja purificada. Não a igreja templo, não a igreja organização, a igreja povo, ou remanescente, ou remanescente. O remanescente. Olha o que nos diz a palavra de Deus no livro de Isaías. Leiamos o livro de Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 9. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Então, a igreja adventista do sétimo dia ainda não se tornou completamente uma Sodoma e uma Gomorra, por causa do remanescente que tem dentro dela. O remanescente de Ezequiel, capítulo 9, de Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 64 e 66, que está clamando e gemendo pelas abominações que se comete no meio dela. Sim, Senhor, por isso que Deus
ainda tem um cuidado especial. Então nós precisamos fazer parte deste remanescente. Diz mais: a sacudidura agora em andamento lançará fora da palavra o joio e deixará o trigo. Aqueles que são obedientes à verdade presente nesta hora de crise. A maioria, porém, nos abandonará e se unirá às fileiras do inimigo. Lembre-se bem, quem permaneceu nos templos, na organização, foi quem? O Israel apostatado. Quem foi expulso e cuspido e perseguido foi a minoria, ou discípulo, ou remanescente. Tudo que foi será, nada é novo debaixo do céu. O verdadeiro remanescente de Deus, da Igreja Adventista Sétimo Dia, ele vai ser expulso, vai ser cuspido, vai ser injuriado, prejudicado, vai ser perseguido de todas as formas, vai ser caluniado, toda mentira dirão contra vós por meu nome, disse Jesus. Certo? Enquanto a maioria vai permanecer aonde? Nos templos, na organização. Como diz o livro Grande Conflito, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que apenas tem professado a fé da mensagem do terceiro anjo. Certo? Eles serão os piores inimigos do remanescente de Deus. Diz mais: precisamos orar mais do que nunca pelo batismo do Espírito Santo, pois se jamais houve um tempo em que precisamos desse batismo, e agora não há nada que o Senhor nos tenha falado com mais frequência do que de seu desejo em nos conceder esse batismo. E nada poderia glorificar mais a seu nome do que essa concessão. Quando partilharmos esse Espírito, homens e mulheres nascerão de novo. Almas outrora perdidas serão achadas e trazidas de volta. Olhando para o alto, página 340, a meditação olhando para o alto. Olha que maravilha! Almas outrora perdidas serão achadas e trazidas de volta. Serão achadas e trazidas de volta para a palavra de Deus. Você que tem um filho, ou um esposo, ou uma esposa, ou um amigo, ou pai ou mãe, que se extraviou da palavra de Deus, existe esperança para eles. O autor aqui, ele finaliza com uma poesia muito bonita, né? E nós queremos ler o final da revista. Diz assim: quando você é esquecido ou negligenciado, ou propositalmente desprezado, e não se magoa ou fere com a desatenção, mas seu coração está feliz por ser considerado digno de sofrer por Cristo, isto é a vitória. Quando se fala mal do bem que você fez, quando seus desejos são frustrados, seus conselhos desconsiderados, suas opiniões ridicularizadas, e você recusa deixar a ira surgir em seu coração, ou mesmo defender-se, mas suporta tudo com paciente e amorável silêncio, isto é a vitória. Quando amorosa e pacientemente você suporta qualquer desordem, qualquer irregularidade, qualquer impontualidade ou qualquer contrariedade, quando pode permanecer face a face com o desperdício, a tolice, a extravagância, a insensibilidade espiritual e suportá-la como Jesus suportou, isto é a vitória. Quando você está contente com qualquer sustento, qualquer oferta, qualquer vestimenta, qualquer clima, qualquer sociedade, qualquer solidão, qualquer interrupção de acordo com a vontade de Deus, isto é a vitória. Quando você não se preocupa em mencionar a si mesmo em conversação ou em
relatar as suas boas obras? Ou deseja elogios, quando verdadeiramente você pode apreciar não ser conhecido? Isto é a vitória. Quando consegue receber correção e reprovação de alguém menor que você e pode humildemente submeter-se tanto interna quanto externamente, não descobrindo rebelião ou ressentimento surgindo dentro de seu coração. Isto é a vitória. Que Deus assim nos conceda sua graça, sua bondade, a sua misericórdia. Que nós venhamos, como povo de Deus, examinar-nos a nós mesmos a cada dia, através da Bíblia e do espírito de oração. Que nós venhamos cumprir os requisitos de Deus. Que nós venhamos lutar contra as grandes correntes do Rio Jordão, as correntezas fortes. Que nós venhamos lançar mão do poder de Deus para atravessar por essas grandes tempestades que nos afligem. Que nós venhamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de nosso Salvador Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma mensagem apresentada ao teu povo. Que essa mensagem da chuva serôdia, que essa mensagem do relato sobre a apostasia do Jordão, que venha despertar a tua igreja, teu povo, para que cada um venha fazer um exame de suas vidas e de seus corações, e assim clamar pelo poder do alto, em nome de Jesus. Amém.